Oi, eu sou a Gabi Almeto e esse é mais um Vale a Pena Ler, onde a gente julga, divulga, disseca alguma série que eu li e gostei. Porque, vamos falar a verdade, né? O Vale a Pena é só um chamariz, porque eu não vou indicar pra vocês séries ruins. E a escolhida de hoje é a série Agência Prime da Regina Bell, onde tem 10 livros de aliens, um belo monsterzinho romance. E eu vou falar isso em todos os vídeos, mas não estranhe essa parafernália na minha cara, porque eu ainda tô sem microfone e o importante é ter vídeo, né? Então, se o áudio também estiver meio esquisito ou com algum ruído, porque esse microfone tem muito ruído, mas é ainda melhor que o meu, ignorem, relevem. E agora vamos falar um pouquinho da história, porque são 10 livros e vocês me conhecem, eu falo demais. Nesse vídeo, geralmente, eu falo um pouco sobre o que eu achei da história, por mais que seja um pouco raso. Dessa vez vai ser um pouco diferente, eu não vou falar tanto o que eu achei. Não vou dizer que eu não vou falar nada, porque eu me conheço, eu vou dar uns pitacos. Mas se você quiser se aprofundar mais nas minhas opiniões, em breve vou estar lançando um ranqueando, e aí eu vou me aprofundar nas minhas opiniões. Eu não quis fazer os dois juntos, porque são 10 livros, imagina falar sobre 10 histórias da opinião, porque eu tenho, tá, de todos os livros, sobre as 10 histórias. Seria muito pesado, não iria rolar, não seria legal. Então, e eu já tô me enrolando, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho da história e no próximo livro sobre o que eu achei, ao mesmo tempo que nesse livro também tem eu tô me enrolando, vamos voltar. Vamos lá, começando do início. Precisa ler na ordem? Eu vou dizer que sim. Alguns livros são intimamente ligados aos outros, outros têm uma leve conexão e outros não fazem nenhum sentido com o todo da história. Porém, fica mais complicado dizer, ó, esse aqui você pode ler na ordem, esse aqui não. Então é mais fácil você começar do livro 1 e lendo, tá bom? Agora você tá perguntando, mas são apenas 10 livros? Então, eu não sei, a autora não divulgou se esse era o final, se ela ia lançar mais. Porém, o último livro lançou em janeiro ou dezembro. Não vou saber dizer o certo. E vamos combinar, gente, são 10 livros, né? Se ela lançar mais, eu faço um Vale a Pena Ler Agência Prime parte 2. Mas pode ser que ela lance, pode ser que não lance. Funciona assim, gente, ela já usou muito Alien, porém, tem mais ainda. E por último, antes de começar a falar dos livros, vamos falar o que é a Agência Prime, afinal, o que dá nome a essa série. E a Agência Prime é um programa de casamento entre humanas e raças primitivas aliens. Mas não se enganem, algumas raças primitivas são mais tecnológicas que a gente. Para ele, o primitivo é aqueles que não ainda atingiram o... Me fugiu a palavra. Eles não sabem sair do espaço, eles ainda não conseguiram isso. Então, eles são contidos como primitivos. E esse programa é tido pelos Termis, que são aliens pássaros empáticos. Então, eles sentem quando vai ser uma boa combinação entre pessoas. E cada história vai ser contada desse mesmo Termin que juntou todo mundo, exceto um livro, mas na hora que chegar lá, eu falo dele. Eu acho que é isso. Então, vamos começar com a história. O primeiro livro chamado Casei com um Homem Lagarto. E sim, todos os títulos são desse tipo. Parecem horríveis, mas confia. Nossa protagonista aqui é a Susan, ela mora numa colônia da Terra, e no início da história ela tá diante de duas escolhas. Ela pode se casar, ou ela vai trabalhar em trabalhos horríveis análogos à escravidão. Vamos combinar que não tem muito uma escolha ali. O único problema é que nenhum humano tá querendo casar com ela. Ela já procurou em todos os lugares, até que restou apenas a Agência Prime. Então ela vai lá, acaba encontrando o alien ideal, um alien que é caçador, é forte, meio lagarto. E também ali o cara fala, olha, você pode salvar a espécie dele, porque eles estão tendo problema com comida, com caça, tá tendo com um conglomerado querendo comprar as terras, então você pode ajudar através da agricultura. E ela fica toda animada, porque ela ama plantar, ela ama plantar. Não tem mais palavras sobre isso. O que ela não sabia é que esse povo tem um passado horrível com a agricultura. Parece não fazer sentido, mas a história faz, explica tudo bonitinho. E ali ela não vai ter que só plantar, ela vai ter que primeiro explicar para as pessoas, para os aliens no caso, que a agricultura não é ruim e que eles podem fazer isso. A história vai seguindo nisso enquanto eles tentam se aproximar, quando eles tentam lidar com as diferenças. Eu acho que esse é um encanto de toda a história. As humanas tentando lidar com essa nova realidade. Eu achei a história muito legal. O final faz muito sentido. E eu achei muito legal porque não era um final que eu tava esperando. É uma história muito gostosa. E eu terminei esse livro, tipo, com uma sensação de uau.
sabe? É uma história boa, porque casei com um homem lagarto. Você tá imaginando o quê? Um grande hotzão. Mas não, é a história muito bem desenvolvida, os personagens são muito interessantes. Tem belas cenas de hot, sim, mas não são o foco da história. E eu terminei o livro e falei, ok, eu quero mais. O que me levou ao segundo livro da série, Casada com uma Naga. E aqui eu vou fazer um disclaimer rapidinho, que por mais que o título seja Naga, Minotauro, não são criaturas místicas, embora eu enxergue assim. São aliens, mas as humanas acabam dando uma espécie pra eles, mas eles têm nome que eu não vou falar porque eu não lembro. E aqui, nossa protagonista, enquanto uma adora plantar, essa gosta de caçar. Mas ela não é aqueles babacas que matam animais inocentes. Tem todo um programa que a ONU dos planetas faz, porque existem alguns animais que precisam ser mortos, precisam ser remanejados, e ela trabalha nisso. Ela ama, e ela tá num planeta primitivo que tem muitas criaturas, e eles estão reticentes em abrir, mas eles precisam de ajuda, então eles acabam meio que fazendo, ó, vocês podem vir, mas tem muitas áreas proibidas que vocês não podem pisar, e se vocês pisarem, vocês vão morrer. Então essa é a realidade que ela tá se encontrando, ela tá matando até que ela começa a encrencar com um certo alien, que é o Byron, e guardem o nome dele, porque ele vai voltar a aparecer. Ele acaba fazendo coisas erradas e atraindo um monstro que eles estão caçando perto de uma zona proibida que ela não pode entrar. Mas o pior é que ali tinha duas pessoas inocentes, no caso, aliens. Eu vou chamar de pessoas, né? Vocês entenderam. E ali ela não pensa nas consequências, ela só avança e salva essas criaturas, só que ela ainda quebrou as regras. E eles não querem deixar ela impune, por mais que todo mundo saiba que ela mereça, pra não abrir precedentes. Tipo, ela conseguiu, eu vou entrar aqui, fazer o que eu preciso, dizer que salvei. Então ela vai ser executada, embora muitos não queiram. Até que nosso querido passarinho aparece e fala, bom, se você se casar com um deles, você não é mais uma forasteira, você tá na tribo e você não entrou em nenhum lugar proibido. Então é aquela coisa, morte ou se casar com uma naga. E ainda já tem uma naga assim meio interessada que ela falou, ui, mulher caçadora, ai, estou queimando. Basicamente isso. E acaba que os dois fazem esse casamento, eles começam a se relacionar. E ali a Serene, eu falei o nome dela, aliás, acho que sim. Mas a Serene ali, ela se encontra num mundo onde ela sempre quis, porque ela sempre gostou de cuidar dos animais. E mesmo ela sendo uma caçadora, ela caçava pra cuidar dos outros. Então ali, casada, podendo conhecer várias criaturas maravilhosas, cheias de propriedades médicas, ela se encontra e ela é muito feliz. E aqui eu gostei mais da Naga do que do Homem-Lagarto, porque aqui eu já tava esperando mais. Então, gostei bastante. Uma coisa muito importante a se dizer, embora eles sejam nagas, eles não têm 2 brinquedinhos, eles têm apenas um. O que por um lado eu fiquei triste, porém ele também tem outras coisas que você fala, interessante. E eu tenho minha teoria que a Serene é uma das personagens favoritas da autora, porque ela já apareceu 2 vezes na série, então ela é bem recorrente, é a que mais voltou a aparecer, então eu acho que ela tem um carinho muito importante. E essa é uma história muito gostosinha. E agora vamos para o terceiro, porque nesse ponto eu já tava, amo, vivo Monster Romance. E o terceiro livro é Casada com um Homem-Pássaro. E aqui tem um mundo onde 3 espécies vivem ao mesmo tempo. A gente tem os pássaros, que são empatas, assim como o Terman, que é o da Agência Prime, mas eles são primos distantes, vamos dizer assim, que vivem nas montanhas, são super pacíficos. Temos os humanos, que, gente, humano sendo humano, né? Eles chegaram ali, invadiram e falando aqui é o nosso lugar, porque eles não queriam mais tecnologia. E por último, a gente vai ter os minotauros, que são seres extremamente agressivos, que por mais que pelas últimas décadas eles ficaram em paz, agora eles queriam guerra, eles queriam escravizar os humanos e depois os pássaros. Então, os dois têm que se unir pra lutar contra esses minotauros. E quem aparece? Exatamente o nosso querido pássaro casamenteiro. E ali ele vai juntar um das homem-pássaros que já foi misturado com humano, então ele é um híbrido, o que é muito importante porque todos os homem-pássaro têm bico e ele não, ele tem boca, o que pra história é muito importante, principalmente em algumas cenas, se é que você me entende. E a garota, eu não coloquei o nome dela aqui, mas eu acho que ela chama Laura. Ela é uma médica dos humanos, quer dizer, ela tenta ser uma médica dos humanos. Quer dizer, você não precisa fazer medicina ali, porque você tem uma máquina que faz tudo pra você. Você só aperta botão. Então você não precisa assim, uma faculdade. Só aperta botão. Mas, tudo bem. E a história vai seguindo sobre isso. Eu gostei, mas não é a história assim mais legal que tem. Mas mesmo assim, eu estava ansiosa pra ler o próximo, que é
casada com... É casada ou casei? É casei, escrevi errado. Casei com um minotauro. E a Rihanna, ela era uma contrabandista, só que ela fazia crimes leves. Porém, ela foi acusada por um crime horrível e ela ia que ela não cometeu, aliás. E ela ia pra pior de todas as prisões, onde as pessoas não sobrevivem por muito tempo e guarda essa prisão, tá? E ali, ela tenta encontrar um meio de fugir. E quem aparece? Exatamente, nosso pássaro casamenteiro. Ele fala, então, você pode ser presa ou se casar com o Minotauro por 1 ano. Aliás, tá? Esqueci de falar que a agência Prime, eles têm um período de teste que, se você não gostar, você pode se divorciar. Só que eles falam, olha, a gente tem isso, mas ninguém nunca escolheu. E como já não tinha muita opção, Rihanna foi para o país do Minotauro, pro planeta do Minotauro. E se você tá se perguntando, ué, mas você não tava falando de Minotauro agora no terceiro livro? Sim, é no mesmo mundo, já que tem essas criaturas. E a gente vai se aprofundar no porquê eles são violentos. É uma coisa que vai ser explicada. Eu ia dar o spoiler, mas eu dei uma rodeada aqui, como vocês podem ter notado. E vai tentar resolver esse problema. E eu acho que uma coisa muito legal é que o Termon sempre pega as garotas que vão ajudar a resolver. Porque ela tem algo que vai ajudar, misturado com o que os minotauros sabem fazer, misturado ainda com os pássaros lá do outro livro. Porque, como humana, ela fala, não, tem humano aqui, eu quero fazer amizade. E por mais que eles estiveram em guerra, eles abraçam ela, eles conhecem mais os minotauros, e acaba formando uma aliança bem legal. E sim, isso é spoiler, mas ao mesmo tempo já dá na cara pra saber. E a Rihanna é bem gostosa, é bem legal, é bem divertida. Ela já chega lá descendo o cacete no Minotauro, o que é uma cena muito boa. Tipo assim, tô botando respeito. E vamos para o 5º livro, que é Casada com o Onjun. E sim, esse é o único diferente e é o único livro que não tem dedinhos do pássaro casamenteiro, o Terman, que chama, acho que Keyog. Esse é o livro mais curtinho, que não tem um grande conflito, porque, na verdade, ele é apenas uma noveleta, porque no 4º livro começa um romance entre o Minotauro e uma garota da Alcateia, não da Alcateia, do grupinho dos humanos que estão naquele planeta, e ele vai se desenvolvendo ao longo do livro 4, então a autora acabou escrevendo esse livro pra aprofundar mais. E aqui é uma curiosidade, que na gringa ele não é o livro 5, ele é o livro 9, porque ela lançou bem depois, mas em PTBR eles reorganizaram, e pra mim faz mais sentido, porque aí a gente já terminou a história da Rihanna, e fomos pro Onjun. Não é aquela história que fala, meu Deus, que história maravilhosa, fofa, mexeu com a minha cabeça, meu coração. Não, é uma história boa, mas eu achei legal, principalmente a parte do fazão. Maravilha, e olha lá, eu já tô dando a minha opinião, né? Não consigo não dar. E antes de continuar com a minha lista, vocês já se inscreveram aqui no canal? Se você já for inscrito, pega o link desse vídeo e compartilha para todos os seus amigos. Se você ainda não for inscrito, clique aqui no botão para você não perder nenhuma das histórias, das dicas que eu mando para vocês, que são dicas de livros maravilhosos, apenas o melhor dos melhores. Às vezes alguma leitura questionável, mas eu aviso quando é questionável. E outra coisa também, gente, me ajudem a monetizar o canal, então assistam bastante esse canal, porque eu preciso de horas assistidas. E agora, sem mais enrolações, vamos para o 6º livro. Vou respirar fundo, não gosto muito. Que é Casei com Tritão. E a Neira, ela tá morrendo, e o motivo é a Terra. Ela, na verdade, não é humana, ela tem, tipo, um genes alien, que agora eles estão em polvorosa, transformando ela. E ela não tem dinheiro pra se mudar de planeta, então ela acaba usando a agência Prime. Ela vai se casar com alguém de um planeta que não vai matar ela, e viver feliz para sempre. Ou não, porque esse mundo que ela vai é um meio termo do mundo que ela precisa ir. Então, se as mutações que ela tá sentindo continuar, ela vai precisar deixar esse mundo. Então, cria toda uma tensão. Só que não, porque a gente sabe o que vai acontecer. Ai, gente, assim, como eu posso dizer delicadamente, eu não gosto desse livro. Eu vou acabar me aprofundando mais em ranqueando as séries. Mas uma coisa aqui que eu não gosto muito e que vai ser fundamental para a história é que aqui começa a pachorra de alma gêmea. Porque tá, tudo bem, no 6º livro faz sentido, porque é uma espécie que tem alma gêmea, da mesma forma que no livro 3 tem. Mas, a partir desse livro, todo mundo quer a sua alma gêmea. Eu quero encontrar a minha alma gêmea, porque o pássaro vai trazer minha alma gêmea. E não, no início da história ele nunca prometeu isso. Ele sempre prometia que ele ia encontrar uma pessoa compatível, que funcionasse com você, não a sua alma mística gêmea. Isso me irritou muito. E agora vamos ao 7º livro, que é Casei com um Dragão. E a garota aqui tá o quê? Amando, porque amo dragões. E a Kaida, ela faz parte da ONU planetária, ou no caso Interpol,
planetária? Não sei, ela é uma agente das arminhas. Uhul! E um laboratório atacado por criaturas sombrias, muito esquisita. Ela tá lutando até que surge um dragão dourado gigante. E eles estão do mesmo lado, porque eles estão matando a mesma criatura. Até que ele agarra a Kaida, começa a falar minha, palavra que eu não lembro mais qual é, que eu não pesquisei. E ela apaga. E nesse momento ela descobre que ela não é a alma gêmea, a companheira dele. Ela é tipo o catnip de dragão, porque ela acalma ele. Porque nesse livro eles usam aquela mitologia que alguns dragões podem enlouquecer ao longo do tempo, o que é bem legal. E nesse mundo existem algumas pessoas, dragões geralmente, que servem pra acalmar, pra afastar essa loucura. E a Kaida é o desse dragão. O mundo, o planeta desse dragão, ele quer muito a Kaida. Então faz mais ou menos assim, ó. Ou você se casa com o nosso dragão, ou guerra. Ela é uma agente, ela não quer morte, então ela casa. É um começo um pouco mais tenso, sim, mas ao mesmo tempo, gente, ele é tão fofinho que... eu esqueci que ela foi obrigada a se casar. E um ponto importante, esse é um mundo primitivo? Não. Eles têm naves? Não, eles têm magia e eles podem abrir portais para qualquer lugar do mundo. Eu achei isso muito foda. Isso tira o propósito do livro que chama Agência Prime, porque casa com primitivos. Sim, mas para esse em específico, eu passo meu pano. E agora vamos para o 8º livro. Está acabando, gente. Que é Casei com uma Besta. Bélica se casar com o seu alien não humano, ela quer o mais esquisito possível e ela tá super ansiosa porque finalmente o pássaro casamenteiro veio pro Brasil. Brasil não, disfarça. Veio pra Terra pra pegar novas pessoas, pra se inscrever no programa e ela tá super ansiosa. Ela fala, oi, eu quero um alien esquisito, uhul. E esse termo acaba escolhendo o Byron. Conhece esse nome? Sim! O babaquinha que ferrou com a Serene lá no livro 2. Aqui a gente vai ver um pouquinho mais do lado dele. E ele é um alien de 4 braços, 4 olhos e 2 brinquedos. Então sim, temos 2 aqui. Não é na Naga, mas é nesse. E agora a gente vai fazer um pequeno passo de ele é primitivo. Não é primitivo. Passa o pano que no livro 6, que eles também não são primitivos, a menina tava morrendo. Tudo bem. 7, passa o meu pano porque tinha uma guerra lá. Tudo bem. Esse aqui não tem, eles dão uma desculpa, mas não caiu, porque eles são super desenvolvidos. Acho legal que o mundo dele, que ele vai no planeta, e tem ainda uma coisa meio tribal, primitiva, mas não justifica. Então aqui, ela começou a falar, olha, tem esse alien aqui, ele não é primitivo, mas dane-se. E eu achei legal, porque ela vai voltar lá no planeta do livro 2, vão encarar a Serene, e eu acho bem interessante a história. Acho bem interessante esse fim entre os dois. Porque, querendo ou não, ele não ferrou a vida dela, então vai ser tratado sobre isso. Eu achei bem legal. O que nos leva ao 9º livro, que é o Casei com um Dríade. E aqui a gente vai ter a amiga da Kaida, que já aparece no livro 7. E ela cansou dos humanos. Ela agora quer um alien e ela vai atrás do pássaro termo, porque ele o quê? Ele nunca teve um casal que se separou. E ele vai parear ela com um homem-árvore. Sim, ele é meio de madeira, mas não é de madeira. Mas parece ser de madeira. É primitivo? Eles têm até nave de madeira, pra vocês terem noção. Mas assim, gente, nesse ponto, eu já desisti de reclamar, tá? Eu só abraçava a história. E a história, eles se casam, estão vivendo feliz sua lua de mel, até que um jovem dríade é roubado, porque os adolescentes, ele tem umas folhas, assim, que dá umas viagens muito loucas. Então, as pessoas acabam roubando. No livro 7, a gente tem uma introdução a esse problema, mas como é bem pequenininho e bem rápido, eu não acabei me aprofundando muito. Mas, então, os dois, eles vão se unir, porque a amiga da Kaida também faz parte da ONU dos Planetas. Então, os dois vão resgatar o jovem, vão se deparar com algo ainda maior e também vão conhecer o protagonista do 10º livro, que é Casei com o Incombo. Malaya é uma jornalista e ela está sendo acusada de cometer um crime que ela não cometeu, algo tenebroso, algo que é um cala-boca, porque ela estava mexendo em pessoas poderosas e essa foi uma forma de se livrar. E ela é inocente, os Termons sabem disso, porque eles são empatas, eles sentem que ela tá falando a verdade. E ela tá tentando escapar, porque ela vai pra prisão a mais tenebrosa de todas, que é a mesma do livro 3, que a Rihanna tentou escapar. Aliás, aqui a história da Rihanna é retomada, porque parece que ela foi ferrada pela mesma pessoa que ferrou a Malaya. Só tem um problema.
Ela vai atrás do Terman, pede ajuda, pelo amor de Deus, mas tem um problema. Muita gente ficou meio bravo com como a Rihanna escapou da prisão. Então eles criaram uma regra que os detentos não podem sair daquele mundo. O que o Terman faz? Decide casar ela com um dos carcereiros, que por acaso é o mesmo personagem que foi resgatado lá no livro 9. Ele não quer porque eles prezam muito pela honra, pela alma, pela verdade. Mas ele fala, cara, ela é inocente. Ele falou, tá bom, vou testar. Porque esses seres que parecem realmente demônios, eles podem ver a alma das pessoas, eles podem sentir as emoções dela. Tanto que, por isso o nome Incubus, porque eles se alimentam das emoções. E assim que ele vê ela, ele percebe que ela é inocente porque a alma dela é pura. Assim, muito pura. E alguém que, né, tirou a vida de alguém, não teria algo assim. Ele fala, tá bom, eu vou te ajudar. E eles se casam, ela pode investigar alguns presos que foram mandados pela mesma pessoa que mandou ela. E aí a história vai progredindo. É uma história bem fofa, eu gostei. Porém, eu achei a prisão um pouco de boa. Porque no livro 9, cara, ele é tido como um demônio. Ele chama a prisão dele de Playground. Eu imaginei que ele ia torturar as pessoas. Mas não, eu achei meio de boa. Assim, quer dizer, é ruim? É ruim. Mas perto do que eu imaginei, é muito de boa. E esses foram os 10 livros, vamos lá, né? Ufa, foram acho que mais de meia hora só pra falar disso. Espero que o Bruto não... Espero que no Bruto, né? Não na versão final. Uma das coisas que eu não coloquei no roteiro, mas eu vou colocar em um adendo aqui, uma coisa muito positiva, é a diversidade das pessoas aqui. Não é todo mundo branca. Vou dizer que a maioria é magra. Eu acho que não tem nenhuma pessoa gorda. É, realmente. Representatividade de corpos e sexualidade ficou devendo. Mas, físico, aparência, a gente vai ter personagem negra, a gente vai ter personagem branco, a gente vai ter personagem asiático, a gente tem personagens, acho que, indianos. Tem a Malaya, ela é... Agora eu não sei se ela é vietnamita ou se ela é tailandesa. Ela é um desses dois. Assim, tem muita representatividade. Vocês podem procurar as fanarts, porque sim, tem várias fanarts da autora, que ela mesma acho que coloca. E uma coisa que eu não comentei também do livro é que no final tem todas as ilustrações que ela fez. Tem ilustrações das criaturas que aparecem, o que eu acho super divertido. Todos os livros têm. E uma curiosidade que do 9 é o que mais tem, já que ele é um caçador e ele viaja mundos para caçar. Eu achei isso bem divertido, bem gostoso. E agora, voltando ao que eu planejei, vou falar um pouquinho da narrativa. Todos os livros estão em primeira pessoa e vão intercalar entre a narrativa do mocinho e da mocinha. Achei a narrativa da Regiane Rebel muito bom, tá? Ela sempre termina com um gancho, termina de uma forma que dá um gostinho de quero mais. Ou seja, gente, é difícil de parar. É uma história muito viciante. Os enredos, os envolvimentos de tudo é muito bom. Embora o nome seja meio estranho, meio esquisito, meio hotzão, não, a história é muito boa. Muitos trazem alguma reflexão. Não é aquele livro que você faz pra pensar, é um livro que você termina e fala, olha, tem uns paralelos aqui. Eu acho bem interessante. Uma coisa que eu não gosto muito na história é o fato de que alguns livros, eles são super interligados. Tipo, o livro do dragão liga com a Dríade, que liga com o livro 10, ou como o livro da Rihanna liga com o livro 10, ou como o livro 3 liga com o livro 4. E tem livros que são totalmente soltos, aleatórios, tipo do Tritão, ele não tem nenhuma conexão. O livro do Homem-Lagarto também não tem, ele só é citado algumas vezes. Tanto que em algum momento ele fala que foi a melhor combinação que ele já fez na vida. Por isso que eu digo que é bem mais fácil vocês lerem na ordem. Por exemplo, o Tritão vocês podem ler em qualquer momento. O da Susan também. Outros, não, porque tem toda uma ligação, mesmo que indireta. Então isso deixa um pouco a história confusa. Vou dizer novamente, eu não sei se a história está completa, porque a autora não fala nada, ela começou outras séries, se lançar novos livros da Agência Prime. Eu vou voltar aqui com parte 2, acrescentando coisas. E também, em breve, eu vou estar ranqueando todas as séries do meu menos favorito pro meu mais favorito. E, eu acho que já dá pra entender, discernir qual vai ser o menos favorito, né? Dá pra saber já. Mas tá tudo bem, se você não quiser perder esse vídeo, que vai ser super divertido, já se inscreve aqui no canal. Se você já for inscrito, pega o link desse vídeo e compartilha pra todos os seus amigos. Não falei antes, mas todos os livros que eu citei aqui, todos os livros da agência vão estar aqui na descrição, tanto para compra do e-book quanto para o empréstimo no Kindle Unlimited. Se você já conhecia a série, se você não conhecia a série, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Lembrando que eu sou uma autora publicada, então todos os meus livros estão aqui na descrição. E se você quiser acompanhar minha rotina de escrita, meus livros que eu estou lendo, minha gata, vai me seguir nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Eu acho que é isso. Até o próximo vídeo.
Tchau!